E aí, pessoal, tudo bem? Vocês conhecem a história da primeira estrada de ferro paulista, a São Paulo Railway, ou a inglesa? Vocês não conhecem? Então, embarca com a gente nessa história e all aboard! Solta a vinheta! Bom, pessoal, falar da história da SPR, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e explicar um pouquinho do ciclo do café. Eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso, né, do porquê que o estado de São Paulo foi tão grande na pujança cafeeira, mas a gente tem que lembrar o seguinte: a produção cafeeira que veio do Vale do Paraíba, chegou até a região de Campinas, ela tinha uma dificuldade muito grande para chegar ao seu escoamento, que era o Porto de Santos, e principalmente por causa da Serra, a Serra do Mar, que era um paredão de 800 metros de desnível entre a Baixada Santista e o Planalto de São Paulo. Então várias ações elas foram tomadas ao longo dos anos. A gente tem que lembrar muito do nome de uma pessoa, uma personalidade que foi um capitão de província paulista, né, o Morgado de Mateus. A gente vai explicar no outro vídeo melhor a respeito dele, mas basicamente o escoamento entre o Planalto e Santos era feito na base de tropas de Moares que desciam a serra em picadas antigas, ainda que foram abertas pelos índios, não é? Mas somente em 1792 o governador aqui do que era, né, a capitania de São Paulo, da Sesmaria, que pertencia aqui, o Bernardo José de Lorena, ele faz alguns investimentos e ele cria uma nova estrada para melhorar as condições precárias que tinham das antigas estradas indígenas, que essa estrada foi conhecida como Calçadão do Lorena. O Calçadão do Lorena é bem famoso, ele foi uma estrada calçada, ela fazia zigue-zague, mas ela melhorava as condições de escoamento para tudo, né, para o comércio entre o Planalto e a Baixada Santista. Em 1841 só, que essa estrada, o Calçadão do Lorena já estava muito ruim, o Brigadeiro Tobias ele consegue uma quantia de 50 contos de réis para construir uma melhor estrada, né, para fazer uma estrada um pouco melhor, e essa estrada foi conhecida como a Estrada da Maioridade, né, também muito famosa para a descida de Santos. E essa estrada ela foi feita pelo José de Vergueiro, ela foi conhecida posteriormente, depois da Estrada da Maioridade, como a Estrada do Vergueiro, certo? Então, esses são os primórdios do escoamento, que era, como eu já disse, feito em lombos de mulas. Porém, esse escoamento ele tinha limitações, justamente por causa do cansaço das tropas, do dispêndio da viagem, do tempo demorado para essa viagem sair de um ponto X aqui no Planalto para o escoamento em Santos. E nessa entra a ferrovia. O ponto mais longínquo que o café poderia ser plantado e escoado de uma maneira correta, sem estragar, sem perdas, era São João do Rio Claro, hoje a cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. Devido à distância, como eu já falei, por cansaço das tropas, por diversos problemas logísticos, era o mais longe que o café conseguia ser plantado naquela época, né? Em 1836, o governo, para tentar sanar isso daí, lança a primeira autorização de concessão de uma estrada de ferro ligando a localidade de São João do Rio Claro, passando por Mogi das Cruzes, enfim, era uma concessão bem longa, para alcançar o Porto de Santos. Quem pega essa concessão é a Aguiar Viúva e Filhos e Companhia, né? Essa empresa ela pegou essa concessão e através de alguns engenheiros, entre eles o Frederic Fon, eles tentaram de diversas formas conseguir implementar essa ferrovia, mas não tiveram sucesso, porque naquela época, como já dito no vídeo que a gente vai deixar o card aqui em cima a respeito da primeira estrada de ferro brasileira, a Companhia Imperial Estrada de Ferro e Navegação Petrópolis, que foi conhecida como Estrada de Ferro Mauá, eles não acreditavam nesse modal, dessa logística, porque ninguém estava acostumado com ferrovia, o mundo era ainda muito novo em ferrovia, o Brasil ainda império, né, um período bem colonial, não acreditava que isso daria certo. Então, o FON ele acaba falindo, né, sem conseguir a concessão, e somente a partir de 1852, quando a criação da famosa Lei de Garantia de Juros, que garantia 5% dos juros pelo Império em todo o capital investido, e São Paulo ainda conseguiu mais 2% em cima, ou seja, no estado de São Paulo eram 7% de lucro, né, de juros em cima de todo o capital investido, que foi conseguido para se ter dinheiro. Porém, antes disso, os parentes da empresa, né, os que eram donos da empresa, eles cedem ao Marquês de Monte Alegre e ao Marquês de São Vicente essa concessão. Essa doação da concessão aconteceu em 1855, através do decreto 838, né, de Santos a São João do Rio Claro.
Munido dessa concessão, os marqueses, eles, junto com o Mauá, fazem estudos mais detalhados sobre a ferrovia, né, e recebem o decreto oficial número 1759 de 26 de 4 de 1856. Né? Os estatutos dessa empresa, eles foram aprovados em 6 de junho de 1860, e é nessa época que nasce a The São Paulo Highway Company Limited, em Londres, não no Brasil. Né? As obras elas são iniciadas em 24 de novembro de 1860. As obras da SPR começam e o maior empecilho a ser atingido ele é sanado depois de muitos estudos e muitas controvérsias em se usar um sistema funicular, que nada mais era do que um sistema de cabos com uma máquina fixa em vários patamares, cada patamar com sua máquina fixa, onde um trem era amarrado no cabo numa das pontas e o outro trem na ponta oposta. Essa máquina fixa ela trabalharia fazendo com que esses trens se movimentassem como se fosse um elevador, não é? Para compensar o peso de um do outro, e enquanto um trem subia, o outro trem descia. Né? As obras elas foram inauguradas em 1864, mas não com a inauguração da ferrovia, e a ferrovia continuou prosseguindo até a localidade de Jundiaí. E por que será que ela só chegou até Jundiaí? Esse é um tema de um outro vídeo. Fiquem ligados que a gente vai explicar o porquê chegou até Jundiaí, sendo que eu já falei que a concessão era até São João do Rio Claro, quase 150 km para frente de Jundiaí. Né? Mas por que eles escolheram isso? Fique atentos que a gente vai ver um novo vídeo. O problema da descida da Serra sanado, os trilhos entre Santos e Jundiaí, né, na boca do interior, já implementados, bastava a ferrovia ser inaugurada. Então, em 16 de fevereiro de 1867, finalmente é inaugurada a São Paulo Railway, com uma ressalva muito interessante. O primeiro trem a circular, no qual está sendo esperado um banquete que está sendo feito lá na Estação da Luz, na região de onde é hoje a Estação da Luz, para vários convidados, o trem descarrilha antes de chegar na localidade e o banquete ficou largado lá, porque as pessoas foram ver o acontecimento, socorrer, enfim. Foi a inauguração da primeira ferrovia brasileira, ela foi coroada com um acidente, o primeiro acidente ferroviário paulista, é complicado. A São Paulo Railway ela é inaugurada com 139 comprimentos. São Paulo Railway é inaugurada com 139 quilômetros de comprimento. E essa foi a extensão máxima que ela teve em toda a sua vida. Ela nunca cresceu mais do que isso em tamanho, porém ela quase dobrou de tamanho em extensão de trilhos. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Apenas 11 estações existiam no leito da São Paulo Railway na época da sua inauguração. E eram elas Santos, né, lá no Valongo, na beira do cais, Cubatão, Raiz da Serra, Rio Grande da Serra, São Bernardo, que depois veio a se tornar Santo André, Brás, São Paulo, que depois veio a tornar-se Estação da Luz, Água Branca, Perus, Belém, que hoje é conhecida como Francisco Morato, e finalmente Jundiaí. Estas eram as estações originais, prédios pequenos, de construção bem ruim, alguns até com bastante partes em madeira, né? Só que serviam a uma ferrovia de via singela, bitola de 1,60 m, para ligar o interior do estado até o Porto de Santos. A São Paulo Railway dá certo, evidentemente. Ela começa a transportar muito café. Poucos anos mais tarde é fundada a Companhia Paulista, que a gente vai fazer um vídeo sobre ela também. E junto com isso vai aumentando cada vez mais o tráfego, vai aumentando a demografia em volta das estações, né? E uma cláusula de contrato da São Paulo Railway dizia que o governo poderia encampá-la se caso maus serviços fossem prestados. A população naquela época reclamava um pouco do serviço da São Paulo Railway, né, de muito aperto, trens precários, porque como eu expliquei, era uma ferrovia inglesa, máquinas pequenas, carros de passageiro de 2 eixos, vagões de cargas de 2 eixos, né, uma via singela, um alto tráfego. Então, a cada 30 anos o governo poderia fazer uma inspeção e se constatasse esses maus serviços, ela poderia simplesmente encampá-la. E os ingleses não queriam isso, porque era uma mina de ouro. Né? Eles tinham o monopólio da descida da serra naquele período. Então, a partir de 1897, os ingleses fazem novos estudos para a duplicação da serra, que já estava com capacidade baixa. A serra tinha capacidade de 70 toneladas por viagem, né? Era pouco para aquele período. E pedem também os estudos para a duplicação de toda a sua linha e a melhoria das estações. Essa concessão é dada através do decreto número 1999,
de 2/4, né? E é nesse período que eles começam a duplicação da serra, a construção da nova serra, né? A que foi chamada Serra Nova, os novos planos inclinados, né? Em detrimento à Serra Velha, que era os serra-breques, que eram veículos que eram engatados ao cabo, sem tração, as máquinas fixas de menor capacidade. Nesse sistema, eles utilizaram uma inovação tecnológica dos funiculares, que era o Endless Hope, né, que é o cabo sem fim, tocado por máquinas fixas muito mais potentes, e nessa configuração existiriam pequenas locomotivas, os locobreques, que se agarravam ao cabo e desciam a serra, as máquinas que subiam auxiliavam o transporte, as que desciam virando em vazio, não é? Mas aumentava tanto a velocidade quanto a capacidade de carga, que passou a ser de 200 toneladas por viagem, não é? A duplicação da ferrovia, ela veio em toda a sua extensão, nos 139 quilômetros, e a melhoria das estações. É quando surgem muitas das estações que a gente conhece hoje. Quem frequenta a CPTM em São Paulo vê as estações, por exemplo, de Jaraguá, né, estação de Caieiras, estação ali de Rio Grande da Serra, são todas estações desse período, desse melhoramento, dessa reforma que a São Paulo Rio sofreu na virada do século XIX para o século XX. Né? E não podemos esquecer que a própria Estação da Luz, aquele prédio imponente, maravilhoso que a gente conhece hoje, que abriga o Museu da Língua Portuguesa, que infelizmente também pegou fogo de novo, ele também é desse período, porque ela foi inaugurada em 1901. Ela também faz parte dessa reforma que a São Paulo Railway sofreu na virada do século XIX para o século XX. Adiantando um pouco a nossa história, a crise do café aparece em 1929, né, o crash da bolsa, e isso criou um paradoxo na SPR, porque como ela dependia do café para transportar ou para ganhar dinheiro, só que o café começa a perder importância. Porém, o fato do café perder importância no estado de São Paulo gerou uma outra situação, que foi a industrialização do estado, a industrialização das cidades, do entorno da ferrovia. Por que o entorno da ferrovia? Porque era o que tinha de moderno, era o que tinha de escoamento. Então a São Paulo Railway, ela sofre com a baixa demanda de café, porém ela começa a gerar lucros com o aumento dos seus desvios particulares em volta da ferrovia, e o aumento das cargas geradas por causa dessa industrialização. A industrialização também traz pessoas. Então a São Paulo Railway começa a ter uma alta demanda de passageiros de subúrbio, que saíam de alguns lugares, de algumas cidades próximas, para trabalhar em São Paulo, para trabalhar na região do ABC, para trabalhar em Santos, enfim. E então isso gera na São Paulo Railway um transporte suburbano muito grande, um transporte de cargas grande. Então nesse período é que ela quase duplica o seu tamanho, não em comprimento, mas não em extensão, mas em totalidade de trilhos, por causa de servir a diversas indústrias, né? Tem sobre o Parque Industrial da Moca, um negócio muito interessante, eu vou deixar aqui na descrição, um artigo que eu escrevi junto com mais dois amigos a respeito do Parque Industrial da Moca, né? Para você ver a importância que a São Paulo Railway tinha como carga. Na Guerra Mundial eclode, a São Paulo Railway ela passa por uma grave crise de combustível, não só como a São Paulo Railway, mas como todas as ferrovias do Brasil passam por uma crise de combustível, porque o combustível, o carvão usado nas locomotivas a vapor, eram todos importados da Inglaterra, isso é cortado. Isso força a São Paulo Railway a começar o seu projeto de modernização, tirar toda a tração a vapor que ela tinha e começar a colocar locomotivas dieselétricas e locomotivas elétricas. Mas esse período ele começa a culminar com uma coisa que era inevitável, que era o fim da concessão da São Paulo Railway. São Paulo Railway tinha uma concessão de 90 anos, nós já estamos nos anos 40. Então, tudo que é bom dura pouco. A concessão da São Paulo Railway acabava em 7 de novembro de 1946. Né? O governo não tinha a obrigação de renovar essa concessão, ele poderia, mas não tinha. E como já foi dito anteriormente, o governo tinha um interesse na São Paulo Railway de encampação porque ela era muito lucrativa. Ela foi a ferrovia mais lucrativa do país e uma das ferrovias mais lucrativas do mundo. Ela chegou a ser a ferrovia mais lucrativa da América Latina, a ferrovia mais lucrativa do Cone Sul do planeta e uma das mais lucrativas do mundo. Então isso cresceu os olhos do governo do estado de São Paulo, e o governo geral, né, o governo brasileiro, para encampar. Curiosamente, um dia antes do fim da concessão, a Estação da Luz pega fogo. E ela pega fogo justamente na parte contábil. Por que será que isso aconteceu, meu Deus? A estatização da São Paulo Railway acontece, inevitavelmente. É criado a Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, né, uma ferrovia que deu prosseguimento àquela modernização que a São Paulo Railway não fazia. Né, foi implementado as locomotivas elétricas, né, as locomotivas English, as famosas, as pimentinhas, nessa época que elas começam a funcionar, as locomotivas as lambretas, né, que são álcool, e
para melhorar o escoamento de carga, e nesse período a São Paulo Railway começa a encostar suas locomotivas a vapor. As últimas locomotivas a vapor a serem encostadas pela São Paulo Railway foram os Locobrex, que na verdade foram encostados já no período da Rede Ferroviária Federal nos anos 80, né? Mas como já foi dito, como existia uma alta demanda de transporte suburbano, né, por causa da alta demografia em volta da São Paulo Railway, a Santos Jundiaí já nesse período investe na melhoria dos trens de subúrbio. Nos anos 60 ela compra os Bud, né, os Bud 101 ficaram famosíssimos, e recentemente o último trem fez a última viagem, né, a CPTM os encostou com uma certa festividade, porque eles foram marcos na história ferroviária nacional, né? Mas em 57 a Rede Ferroviária Federal é criada, então eles segregam o transporte de carga de subúrbio. A partir de 1971, 72, a Rede Ferroviária ela para a Serra Velha para modernizá-la, né? Porque o sistema da Serra Nova comportava 200 toneladas versus as 70 toneladas da Serra Velha, e eles precisavam de maior capacidade de carga. Naquele período, o Cubatão já tinha a Cosipa em funcionamento, você tinha um transporte de carvão, transporte de minério de ferro, enfim, e é quando a rede ferroviária implementa a cremalheira, o sistema de cremalheira aderência, que é o que funciona até hoje. Em 74 ele é inaugurado, ele só foi modernizado a partir de 2012, 2013, com a MRS Logística, com a compra de novas locomotivas, e o aumento da velocidade dos trens, mas a capacidade de carga dessa nova geração da serra, né, a cremalheira, ela é aumentada em 500 toneladas, que é o limite até hoje do que se transporta na serra, são 500 toneladas. Mas com as antigas locomotivas das Hitachi, as famosas Hitachi, você tinha uma velocidade X, e hoje com as locomotivas Stadler você tem uma velocidade maior de transporte, não é? A partir dos anos 80, a rede de subúrbios da Santos Jundiaí já estava totalmente saturada, né? A parte de carga também, os tráfegos compartilhados entre Companhia Paulista, FEPASA, enfim, eles segregam a parte de carga da Rede Ferroviária Federal para a parte de subúrbios. E os subúrbios são colocados junto da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, né? A CBTU durou 10 anos aqui em São Paulo, e ela foi concessionada e passada para a CPTM, né? Que continua sendo uma empresa pública de capital misto, né? Que ela começou a operar em 1994 e até hoje está aí. A parte de cargas ela ainda durou até 1996, quando a rede ferroviária acabou, né? Foi desmembrada, e a concessão das linhas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais passaram para a mão da MRS, que a opera até hoje. Então nós temos hoje a totalidade da Santos Jundiaí ainda funcionando, né? Os 139 quilômetros da São Paulo Railway ainda operam. Uma parte está com a MRS, né? De Rio Grande da Serra até Santos, a MRS que opera. De Rio Grande da Serra até Jundiaí é a CPTM que opera. É uma de suas linhas. Ela opera de Rio Grande da Serra à Luz com uma linha, e da Luz até a estação de Francisco Morato com outra, e ela tem a extensão operacional de Francisco Morato a Jundiaí, como trens com alguns horários por dia. A história da SPR é isso daí. Claro que aqui nós falamos de uma maneira um pouco mais generalizada, porque ela é muito grande, muito rica, e a gente queria dar a entender somente um parâmetro do que foi a maior, economicamente falando, a maior ferrovia brasileira. E se vocês quiserem saber um pouco mais, eu recomendo que vocês leiam o livro dos meus amigos, do Moisés Lavander Jr. e do Paulo Mendes, São Paulo Railway, Memórias de uma Inglesa. Essa aqui é como diz o Marquês do Funicular, o meu amigo Renato Gigliotti, é a Bíblia Verde da São Paulo Railway. Ele é um livro muito bom, ele é muito completo, ele tem toda a história da São Paulo Railway. O meu, inclusive, é autografado pelos autores, né, que são, como já falei, são amigos. Muito informativo, muitas fotografias. Tem um material muito vasto sobre a São Paulo Railway para vocês procurarem. Ou também, se vocês quiserem, eu não sei ainda a disponibilidade, mas a São Paulo Railway é uma ferrovia sesquicentenária, e na comemoração dos seus 150 anos foi lançada a edição comemorativa da Revista Ferrovia. A Revista Ferrovia, que era a antiga Revista SPR, era uma revista editada pela própria empresa, depois ela começou a ser editada pela Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, e se vocês entrarem em contato com eles, vocês conseguem ainda receber uma cópia dessa revista. Essa revista aqui, quem era a presidente da associação era a dona Maria Lina, minha amiga, conterrânea dos meus avós lá da cidade de Descalvado.
junto com alguns autores que são amigos meus, como o Rafael Correia, o Tomás Correia, o Thiago Pássaro, o próprio Moisés Lavander, né, o Paulo Mendes, que participaram da edição dessa edição comemorativa. Então aqui vocês têm também um resumo um pouco maior, né, com bastante informação, fotografias de toda a história dessa ferrovia. Então fica aqui nossa homenagem aí a uma das mais importantes ferrovias do país, uma das mais importantes ferrovias do mundo, a inglesa, né? Então, pessoal, se vocês gostaram, a gente pede aí encarecidamente, curta, compartilhe nosso canal, curta esse vídeo aqui, vamos chegar logo aí a muitos inscritos, muitos compartilhamentos, a gente precisa de vocês, tem muita coisa legal que a gente vai falar por aí ainda, né? Eu peço desculpa se eu esqueci de falar alguma coisa, como eu falei, a história é muito longa, mas é isso aí, galera. Aproveitem aí, novos vídeos vão vir aí com bastante curiosidade e informação, e logo logo a gente faz aquele vídeo que eu falei no começo deste vídeo a respeito de por quê. Deixe nos comentários aí, pessoal, por que vocês acham que a São Paulo Railway, que tinha concessão até Rio Claro, parou em Jundiaí? Hein? Valeu, galera!